paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para gravarmos juntos uma porção da palavra de Deus. E hoje eu quero te convidar para meditar comigo no Salmo 101, onde Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios, né? Uma promessa, né, de Davi ao Senhor. E ele diz assim: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero, não porei coisas má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daquele que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Vamos ler até o verso 4, mas depois você pode, ler, ir um pouquinho mais adiante do Salmo 101. Mas eu quero falar e compartilhar com você a posição do salmista, não só diante de Deus, não só diante dos homens, mas perante a sua casa, perante a sua família. A postura de Davi, ele começa ali, revelando o verdadeiro coração que ele gostaria e que ele prometia, Ele estava fazendo uma promessa a Deus que ele teria. Um coração fiel, um coração verdadeiro. E ele vem colocando algumas posições para que se tenha um coração verdadeiro. E aí eu quero trazer assim, o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, o verdadeiro servo do Senhor. Ele precisa tomar algumas posições e ter algumas atitudes que às vezes não damos muita atenção e pensamos que não é nada demais, que está tudo bem. Então ele revela aqui assim, a primeira postura que Davi revela é a prioridade à palavra de Deus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, ele precisa priorizar a palavra de Deus. E Davi faz essa promessa no Salmo 101. A segunda postura, o relacionamento dele com a sua família. O verdadeiro crente, ele não é crente, meu querido, não é um cristão lá na igreja, lá no meio dos cristãos. Não. Davi aqui, ele fala para o Senhor: Senhor, eu quero ser um crente fiel, que prioriza a sua palavra. Eu quero ser um crente, Senhor, verdadeiro, primeiro no seio da minha família, na minha casa, com o meu cônjuge, com os meus filhos. É ali que Davi começa a pontuar, Ele prioriza a palavra de Deus, ele se promete a se manter, a ser um homem bom, um homem verdadeiro, um cristão verdadeiro no seio da família. Ele diz também: Senhor, colocarei no meu coração o propósito em buscar a Ti em oração todos os dias. Por quê? Porque a oração, esse relacionamento de oração, de clamor, isso é uma intimidade com Deus. Quando você se posiciona, quando você decide, não, eu quero ser um crente de relacionamento com Deus. Aonde que eu começo, meu querido? Eu começo na palavra, priorizando a palavra. Eu vou para o joelho, onde eu vou colocar diante de Deus as minhas demandas e vou exaltar e vou glorificar o nome dele. E ali eu começo a tecer um relacionamento forte, um relacionamento vivo com esse Deus. E Davi, ele põe isso aqui e ele fala que, Senhor, também estudar, meditar na sua palavra. Nós estamos vivendo um contexto social e posso dizer até espiritual, em que o homem, ele quer ouvir a palavra de Deus, mas ele não quer estudar a palavra de Deus. E Davi aqui no Salmo 101, ele diz: Senhor, eu quero estudar
estudar a sua palavra, eu quero meditar na sua palavra, eu quero te conhecer, Senhor, na profundidade. De que maneira que isso acontece? Meu querido, minha querida, é priorizando a palavra de Deus, priorizando os momentos de oração com esse Deus, priorizando um ambiente familiar limpo, puro, saudável, cheio de amor. Tudo isso Davi coloca aqui, porque ele fala não claramente do culto doméstico, mas ele diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. Aonde? Dentro da minha casa. E aí ele põe esse amor, esse carinho, né, com os filhos, com a esposa, e a esposa com o esposo, esse respeito que às vezes nós às vezes, podemos dizer quase sempre, há um desrespeito muito grande no seio das famílias, né? Pai não respeita filho, filho não respeita pai, esposa não se respeitam. E tudo isso Davi põe no Salmo 101 como prioridade. E ele, quando ele diz, né, não porei, no verso 3, não porei coisas más, Senhor, diante dos meus olhos, né? Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada me pegará. Quando Davi coloca isso, meu querido, é algo muito forte nos nossos dias. Nós estamos aí vivendo momentos onde a família tem sido bombardeada. Eu tenho vídeos aqui no canal falando disso. Tem sido muito bombardeada pela mídia. A televisão que nós temos dentro da nossa casa é um veículo de perversão, se nós não soubermos usá-la, não soubermos administrar realmente, né? Quando a gente fala do controle da TV, literalmente o controle, se esse controle não estiver realmente na sua mão para você designar o que você vai pôr diante dos seus olhos, você se perde, né? Porque dentro, infelizmente, de um programa de TV, de uma série, de uma novela, seja lá do que for, é muita imoralidade visual, é muita pornografia, é muita maledicência, são só coisas que vão alimentar a sua carne pecaminosa. E Davi põe aqui: não porei coisas más diante dos meus olhos. Eu não vou, Senhor, me deter diante de coisas que vêm me contaminar e me afastar de Ti. Isso dentro do lar, querido. Davi estava falando ali dentro da sua casa, porque dentro da sua casa manda você. O que acontece aqui dentro da minha casa, desse ambiente familiar, é um problema meu. Eu é que tenho que decidir o que eu quero que seja colocado diante dos meus filhos, diante do meu esposo, diante da minha esposa, diante dos meus amigos e convidados, visitantes, que às vezes vêm à minha casa. Se eu não me engano, eu tenho um vídeo aqui exclusivamente falando sobre isso, mas hoje nós estamos nos detendo aqui no Salmo 101, onde Davi fala claramente no verso 3, Senhor, eu não vou colocar diante dos meus olhos o que vai me levar para a imoralidade, para a maledicência, para a imoralidade visual, para a violência, para a pornografia, para os males que atingem a minha carne. E infelizmente vai alimentar ela e vai fortalecer ela. Quanto mais você perde tempo vendo coisas imorais, mais você está alimentando a sua carne. E Davi, nesse Salmo 101, ele começa dizendo assim: eu cantarei a misericórdia e o juízo de Deus. Ele começa falando, tomando essa postura. Então, quando chega no verso 3, que ele diz que não vai pôr essas coisas diante dele, é porque ele quer se manter, ele quer manter a vida espiritual dele regada e regrada pela palavra de Deus. Mas vamos viver só de ler a palavra, irmãos? Bom seria,
mas nós sabemos que não vamos viver só de ler a palavra, só de orar, só de cantar louvores a Deus. Nós estamos inseridos no mundo, e o mundo é mau, o mundo é pornográfico, o mundo é imoral, o mundo é sujo, o mundo é maledicente, o mundo jaz no maligno, como diz a palavra. É claro que nós não vamos poder não colocar diariamente diante dos nossos olhos as coisas ruins. Você vai ter que ver. Uma coisa é você, infelizmente, contemplar alguma coisa que você não queira, e outra coisa é você ter prazer em ver, em participar e de se assentar numa mesa aonde só tem escarnecedores, aonde só tem pessoas que falam mal de Deus, que prejudicam as famílias, que denigrem a imagem de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe. E isso eu estou apontando diretamente, meu querido, para esse veículo de informação que é a nossa televisão. Cuidado com o que você tem colocado. Davi colocou no seu coração em não pôr nada indecente diante dos olhos dele, porque ele sabia que estaria desagradando a Deus. Então, cuidado você também. Existem coisas que nós precisamos dizer para elas. Não vou fazer. Ele diz aqui, completando o versículo 3 assim: aborreço, Senhor, as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Não vou me deixar envolver, Senhor. Eu vou dominar pelo poder da sua presença na minha vida. Ou nós temos a presença do Senhor e deixamos que ela venha nos conduzir, ou nós vamos botar a presença do Senhor do lado e deixar que a nossa carne venha nos conduzir. Que Deus te abençoe, meu querido, que esta palavra possa falar forte ao seu coração e você possa olhar ao redor da sua casa, dentro da sua família e ver por que estou passando por isso ou por aquilo, ou vivendo certas coisas na vida dos meus filhos, do meu esposo, da minha esposa. Será que não sou eu mesmo o culpado, o grande culpado de tudo isso? Que esta palavra possa ser uma palavra de reflexão para você e possa trazer um esclarecimento espiritual. Que Deus te abençoe e te abençoe de maneira abundante. Amém.